Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo é um vídeo muito importante. Eu espero que você tenha visto os outros vídeos na sequência, né? É muito importante você assistir esse mini curso sobre projeto de pesquisa para TCC em Direito na sequência, porque ele vai te permitir entender a lógica de como fazer o projeto de pesquisa. E agora a gente chega no momento da escolha do orientador. Nós já passamos pela escolha do tema, pela escolha do projeto, pela escolha, perdão, do problema de pesquisa, e agora a gente vai falar sobre a escolha do orientador. Como eu escolho o meu orientador? Bom, a gente já falou aqui, e é muito importante a gente repetir, que a gente não escolhe o orientador antes de escolher o tema da nossa pesquisa. Primeira coisa que a gente faz na nossa estrutura, né, do TCC é escolher o tema da nossa pesquisa. E a partir desse tema, a gente vai escolher o problema da nossa pesquisa e aí sim o orientador. A gente pode até, como a gente viu no vídeo anterior, não ter uma definição pronta e acabada do nosso problema de pesquisa, mas a gente precisa ter o direcionamento, saber para onde vai esse nosso problema da pesquisa para poder chamar o nosso orientador. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que é importante, é que o orientador, ele tem que ter conhecimento no tema que você escolheu. Então, o orientador, ele não precisa ser um expert naquele assunto, porque às vezes não tem essa pessoa dentro da faculdade, mas tem alguém que tenha relação com aquele tema, com aquela disciplina e que possa te ajudar naquele momento. Outra coisa importante também a respeito da orientação é que a orientação precisa ser com um professor que você tenha algum tipo de afinidade. Então, você precisa ter alguma empatia com esse orientador. Então, o orientador precisa ser essa figura que traga para você uma certa empatia, que você goste de conversar com ele, que você goste de discutir com ele, porque se você não tem essa relação com o seu orientador, fica muito difícil, né, você estabelecer diálogos mais longos, mais aprofundados, enfim, você precisa estabelecer essa relação com o seu orientador. Outra coisa importante também na escolha do seu orientador é que esse orientador, além dele conhecer o tema, além de você gostar de conversar com ele, ter empatia, ele precisa ser acessível. A gente falou isso no último vídeo, né, sobre o problema da pesquisa, e a acessibilidade ao orientador é algo fundamental. Muitas vezes o orientador não te responde, né, não te dá muito cabimento, não estabelece muita relação com você, muita proximidade. E agora, nesse período em que a gente está vivendo, esse período de isolamento social, mais importante ainda, que a gente não pode ir até a universidade, né, convivendo nos corredores e tudo mais do que nunca a gente precisa de um orientador que tenha a acessibilidade, que te dê a acessibilidade. Então, você precisa fazer essas perguntas para você. Esse orientador que você estava aí pensando na sua mente em convidar, ele conhece teu tema? Ele tem empatia contigo? Quer dizer, vocês conseguem dialogar de forma bacana? Ele é acessível, né? Ele é uma pessoa acessível, né? E principalmente, né, procure saber dos colegas como é esse orientador nas orientações anteriores. Então, pesquise sobre esse professor como orientador, né? Saiba como é que ele foi com outros alunos na orientação, se teve muito atrito, se ele conseguiu ajudar, enfim, veja, né? Saiba em que situação você está se colocando, porque a mudança de orientação muitas vezes é algo que é traumático e que pode dificultar o bom andamento do trabalho. E mais do que isso, um bom orientador, ele vai saber te dizer quais fontes você deve seguir ou não. E isso é fundamental na hora das escolhas, porque você tem um mundo à sua disposição e você ter alguém que te oriente nesse sentido é fundamental. Outra coisa muito importante também na escolha do orientador é que esse orientador, ele precisa, né? Ele precisa ser alguém que possa te conduzir durante a sua pesquisa de uma maneira muito serena, muito tranquila. Você não precisa de mais estresse do que o estresse natural que é fazer um TCC.
Então, ele precisa ser alguém que te passe uma certa tranquilidade. E tudo que a gente não precisa nesse momento é de alguém que te traga mais estresse, que te traga mais desconforto. Então, precisa haver essa serenidade, né? Ele não precisa necessariamente ser uma pessoa calma, né? Não é isso. É alguém que te traga tranquilidade, alguém que saiba te dizer o certo, a coisa certa na hora certa, para te acalmar, para poder você seguir seu caminho, tá? O processo de escrita do TCC é um processo muito penoso, é um processo que mexe muito com o emocional da gente, então você precisa ter essa tranquilidade. E o orientador, ele é alguém fundamental nesse caminhar, tá? Márcia, vi aí, diante dessas suas possibilidades, que o orientador que eu estava pensando ser meu orientador não vai dar certo. Posso mudar? Deve mudar. Ah, mas eu já convidei. Então, se você já convidou, né, você vai ter que conversar com ele, dizer que você provavelmente fala de uma temática que um outro orientador possa te ajudar mais, para que ele abra mão também da orientação, tá? Foge às regras acadêmicas, você simplesmente buscar outro orientador sem que o seu orientador original saiba disso, sem que o seu orientador original tenha já aceito essa desistência da orientação. Então, essa desistência da orientação, ela pode ocorrer, mas desde que ela seja às claras, muito bem posta, muito bem dita, e aí você busca um novo orientador. Quanto antes você mudar a orientação para um orientador mais adequado, melhor. Quando você demora muito, isso traz uma intranquilidade muito grande e pode mudar os rumos do trabalho. Isso não é benéfico. Então, escolher bem o orientador é fundamental. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.